Olá, bem-vindo ao canal Pensar é Humano. Meu nome é Bruno, sou escritor e futuro psicólogo e trago assuntos sobre o comportamento das emoções, desenvolvendo assim a nossa inteligência emocional. Sentir como se as coisas não saíssem do lugar é uma das maiores frustrações na vida de uma pessoa, principalmente quando há tantos sonhos envolvidos. E eu digo isso porque há tantas pessoas que pensam e sentem dessa forma. São tantas que não sentem mais motivadas ou guardam suas dores emocionais há tanto tempo que até se esqueceram que as coisas podem um dia melhorar. Parece fácil falar, e realmente não é. Mas, diante das dificuldades, há uma grande tendência em se sentirmos assim porque olhamos demais para o passado e comparamos com o presente. O emprego que tinha, as coisas que eram mais fáceis, o tempo de juventude, como se talvez olhar para trás pudesse de alguma forma trazer o passado de volta. Mas o pior é quando a emoção da frustração rouba sua perspectiva positiva da vida e você não consegue mais acreditar na própria mudança. Mas não é só de passado que sobrevive a frustração. É quando também colocamos muita ênfase nas decepções do próprio presente, nas decepções do trabalho, nas pessoas que nos magoaram. Eu, por exemplo, já perdi as contas de quantas vezes eu também me senti assim. Sabe, aquela sensação que não pode confiar em ninguém ou contar com ninguém para nada. E acho difícil mesmo encontrar alguém para contar, ainda mais com o mundo egoísta do jeito que está. Mas será que olhar apenas para as coisas negativas mudará algo na sua vida? A verdade é que sempre queremos ter o controle da situação. Queremos sempre ver a mudança imediata, a resposta rápida, mas esquecemos que a verdadeira mudança começa antes, na mente. Até porque a perspectiva de uma pessoa não é só apenas no que ela sente, mas na forma como ela pensa sobre. E essa é a maior liberdade que temos na vida. É com essa mudança que talvez seja o princípio onde as coisas possam começar a andar novamente. Por isso, antes de mais nada, mude seus pensamentos, pois só assim você mudará a sua reação. Até mesmo o grande filósofo Marco Aurélio uma vez disse: a qualidade de vida depende inteiramente da qualidade dos seus pensamentos. Eu tenho o costume de teclar sempre nessa mesma tecla em meus vídeos, porque justamente é a qualidade dos seus pensamentos que influencia a forma como você reage em relação ao mundo. Talvez no passado, as dificuldades te deixaram marcas profundas, ou até as decepções estão tão acumuladas em seu coração que fica difícil você pensar de outra maneira. Só que quanto mais você guarda essas decepções e frustrações, mais você enxerga a sua vida de uma maneira difícil de mudar. Pense comigo. Quando os problemas não acontecem ou as coisas não estão dando certo, como é a forma que você reage a isso? Sua perspectiva fica tão enraizada naquela emoção negativa que não acredita mais em si mesmo, na esperança ou até na fé que deposita. Uma vez eu também ouvi uma frase que dizia: a vida é 10% do que acontece com você e os 90% é a forma como você reage a isso. Ou seja, a forma como você reage às situações também traz uma significativa mudança. Quanto mais alimentamos a desesperança na vida, mais a vida continua parada, porque no fundo você acredita que não pode mudá-la. E não é uma questão apenas de buscar a motivação do que precisa, mas perceber a forma como você interpreta a sua própria realidade. Eu sempre digo que antes da realidade vem a nossa percepção. Se você acredita que é impossível mudar ou sair do mesmo lugar, como irá realmente sair? Até mesmo um pensamento, um mínimo desânimo pode trazer uma profunda emoção que torna-se um gatilho emocional e pode transformar um caminho que já era difícil com mais obstáculos a superar. Por exemplo, eu já conheci pessoas que por tanta bagagem e frustração que carregavam, que qualquer ímpeto de barreira simplesmente paralisavam. Desistiam, se culpavam e até viviam arrependidas pelas coisas que deixaram de fazer. Mas, como dizia minha avó, chorar pelo leite derramado não faz voltar ao copo. Quanto mais olhar para a sua vida e pensar nas coisas que podia ter feito. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre arrependimento e culpa. Dá uma olhadinha lá. Psicologicamente falando, temos uma grande tendência em pensar mais nas coisas negativas do que nas positivas. Porque, pense comigo,
10 coisas dão certo no seu dia e apenas uma dá errado. Qual delas fica na sua cabeça? A que deu errado, é claro. Porque por milhares de anos, nosso cérebro foi treinado para detectar o perigo. E quando situações negativas acontecem, seu cérebro diz: preste atenção nisso, foque a sua situação naquilo. É uma forma que seu cérebro encontra para que aconteça uma situação que você possa resolvê-la. Por isso é mais fácil lembrar dos momentos difíceis do que dos alegres quando estamos em estado de dificuldade, para que, assim, não se repita algum erro. Viver na monotonia, por exemplo, é um estado de estagnação. É aquela sensação de vida parada. Porque, na verdade, estamos mais acostumados com o que é agradável. A pessoa, por um tempo, se acostuma e passa a parar de notar o que é bom e começa a procurar o próximo problema. E aí que vem a frustração, como a sensação de estar preso na mesma rotina. Porque, de fato, a pessoa não pode mudar aquela realidade, pelo menos não fisicamente. Por exemplo, o emprego indesejado, as preocupações com os filhos, casa, escola, cuidado, por exemplo. Reforçando ainda mais a ideia de que sair dessa rotina talvez pareça ser impossível. Mas isso não é verdade. Acontece que pensar desta maneira automaticamente já te coloca em estado de prisão, de permanência. E quanto mais você alimenta a ideia de que esteja preso a uma situação, mais você se torna esse escravo dela. Tentar enxergar as coisas boas em meio ao caos não é uma ilusão. É também uma forma de automotivação. Sem esperança, não há nem sequer a possibilidade de mudança. Por exemplo, você chega do trabalho, se estressa com os colegas, pensamentos vêm à mente sobre o quão ruim é estar lá. Suas emoções ficam acumuladas. Se você não encontra uma maneira de se esvaziar, quando volta para casa, percebe que está mais cansado mentalmente do que fisicamente, porque ficou o dia todo pensando, acumulando sentimento no quanto você queria mudar. O problema não está no que você pensa, mas na forma como você pensa. Um estado de emoção gera outra emoção, assim como o pensamento gera outro pensamento. E uma realidade, mesmo que seja lá na mente, gera também uma outra realidade. Quando você percebe um padrão onde só encontra pessoas que mais atrasam sua vida do que necessariamente te ensinam algo. Pode ser experiências erradas, amizades, relacionamentos amorosos, que sempre terminam da mesma maneira. Quando você percebe sempre as mesmas coisas acontecerem, os mesmos pensamentos que te deixam mal, que te deixam para baixo, é porque na verdade algo precisa mudar. E não é só fisicamente, mas também mentalmente. Sempre quando algo tende a repetir em nossas vidas, é porque de alguma coisa precisa ser trabalhada. É um processo de autoanálise que precisa ser resolvido. Até mesmo a sensação de vida parada. Porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, a vida nunca para totalmente, mas a percepção dela. A rotina ou o acúmulo com as frustrações é o principal fator. Enxergar os pequenos detalhes, observar os pequenos prazeres da vida, lembrar-se das coisas boas que já aconteceram fazem toda a diferença em como lidamos com as situações. Você troca o estado de frustração por gratidão e negatividade por positividade. E não é somente em se manter forte o tempo todo, mas viver a vida bem mais leve, mais tranquila. Porque, se parar para pensar, ela só fica mais leve quando a sua mente também fica. Quem pensa demais ou tem síndrome do pensamento acelerado, como diz Augusto Cury, certamente vive mais em estado de sofrimento do que satisfação. Já encontrou aquele tipo de pessoa na rua que só pela feição já demonstra amargura? Você até chega a dar um bom dia, mas aí ela já começa a reclamar, a criticar o dia, o tempo, o marido, a esposa. Antigamente, eu pensava que os problemas eram o que faziam as pessoas amargas, mas na verdade é a forma como elas foram ensinadas. Se você carrega muito peso, naturalmente a sua coluna dói, e com o tempo você até pode prejudicar sua estrutura. O mesmo acontece com a sua vida. Se você carrega muita bagagem emocional, sua forma de ver a vida também muda. E se você não pode mudar a situação ainda, ou a sua realidade, escolha não acumular bagagem. Não deixe de fazer o que for necessário para sair da rotina ou hábito, mas também não fique preso emocionalmente na mente dos seus próprios problemas.
Quando a gente tem essa liberdade emocional em não se cobrar demais, não se comparar demais, se vive a vida mais leve. E não apenas importando com como a vida está, mas com o que pode fazer para melhorá-la. Pois os problemas sempre vão continuar existindo, mas paramos de viver mentalmente em meio às cobranças das próprias expectativas. Faça as coisas que gosta, dê um tempo para si mesmo, conheça lugares, pessoas. Não foque só apenas no prazer, é claro, mas faça algo que estimule a perceber o que é de bom na vida. Pois se você parar para perceber, há muitas coisas que você pode agradecer. Pois viver é um privilégio, e somente nos detalhes que conseguimos perceber. Bom, e esse foi o meu vídeo. Espero que tenha gostado. Liberdade emocional é justamente essa capacidade de viver apesar das dificuldades e encontrar saídas onde parece ser difícil de encontrar. Não é fácil. A vida nunca é fácil. Mas você não merece sofrer mentalmente. O importante é manter-se consciente. Agora, se você gostou, deixe seu like e recomende o canal para aqueles que precisam ter uma vida mais positiva. Compartilhe com amigos, deixe seu comentário. Ajuda muito para que eu possa trazer novos conteúdos. Não deixe também de me seguir nas redes sociais. Aqui do lado. E se tiver alguma pergunta ou ideia para o canal, mande para esse e-mail aqui embaixo. Lá você pode contar sua história e pedir alguma orientação. Quem sabe a sua história não motive as outras pessoas a buscarem o autoconhecimento. Pois, como eu sempre digo, pensar é humano.